Olá, sextou com produtividade. Neste 18 de fevereiro de 2022, a gente abre essa edição falando de suinocultura. Giovana Pratali traz aqui pra gente um assunto bom demais. Oi, Ju. Muito obrigada pelo espaço novamente aqui no Eurofino em Campo. E hoje, na nossa série especial sobre suinocultura, a gente recebe a médica veterinária Andrea Panzardi para falar sobre salmonelose. Andrea, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Gi. Obrigada. Andrea, fala um pouquinho para a gente quais são os prejuízos dessa doença. Então, a salmonela, ele é um desafio que vem acometendo, né, a produção de suínos há alguns anos, né? Na verdade, ela sempre esteve presente, mas de uma maneira bem controlada, eu diria, né? E de uns tempos para cá, eu diria aí, podemos colocar aí de uns, acho que uns 6 a 8 anos, acho que um pouco menos talvez, a salmonela começou a ganhar importância dentro da produção de suínos, né? A gente começou a encontrá-la e ela apresentar desafios de uma forma muito mais aguda, muito mais com características de dificuldade da gente fazer um tipo de um tratamento, né? Então, ela passa, sim, a ter uma importância, né? E, de fato, a salmonela, quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando em consumo de carne, né, de produtos de origem animal, ela passa a ter uma importância maior ainda, né? Pensando em veiculação e problemas de saúde pública, né, nesse aspecto, né, então ela é um desafio bem importante hoje dentro da suinocultura. Uhum. E como os animais, eles são contaminados pela salmonela? Na verdade, a salmonela, né, ela está lá presente, né, pode ser isso, pode ser introdução de animais novos, já contaminados, pode ser presença, né, na verdade, e a biosseguridade passa a ser uma importante ferramenta, né, para que essa salmonela não entre na granja. A partir do momento que ela entra, a gente precisa ter que a gente chama de uma biosseguridade interna, para que aquela salmonela não seja espalhada internamente na granja, tá? Então, basicamente, é o contato do animal com o animal, ele defeca muitas vezes, e o contato com aquelas fezes, né, ele é excretado pelas fezes, então ele tem essa importância, né, dentro da produção. O funcionário, o colaborador, ele caminhando e usando as botas, ele entra numa baia, pisa e vai andar em outro setor, e isso pode veicular sim, então por isso que é a importância da gente falar de uma biosseguridade interna, de manejo simples, básicos, mas que possam trazer toda essa proteção para que a gente não tenha aquela disseminação horizontal que a gente fala, né? Não acometa o maior número de animais que vai trazer um prejuízo grande. Uhum. E a doença, ela pode, assim, atingir todas as idades ou tem algumas idades que são mais específicas, que acometem com maior facilidade? Tá. Na verdade, dentro da produção, principalmente creche, recria e terminação, tá? Hoje já se observa a presença de salmonela em algumas granjas muito desafiadas já na fase de maternidade, tá? Ela não está ausente. E as mais comuns, né, que a gente acabou não comentando, é a salmonela typhimurium e a salmonela cholera suis, tá? Então, são as principais ali presentes, tá? Dentro da produção de suínos, as que mais se identifica circulação, tá? Então, dentro delas, a gente pode ter tanto isso pensando em fases de creche, recria e terminação, mas também, como eu falei, maternidade, às vezes. É bom, de qualquer forma, ali, o cuidado com a sanidade é muito importante, né? Ser independente da fase. Demais. E um ponto muito importante é que a salmonelose em si, ela é uma doença imunossupressora também, né? Então, se a gente pensar que ela é um desafio, que ela esteja numa fase de desmama, início de creche, né? Que não é tão comum, mas também não é incomum, assim, dependendo da situação da granja. Isso pode interferir diretamente na
na resposta imunológica desses animais à vacinação. E quais são os principais sintomas que os animais apresentam? No caso, a gente tem uma certa tendência da coleira suíça causar um quadro clínico sistêmico respiratório, né? E a enteritidis causar um desafio mais entérico. Mas qualquer uma das duas, em determinadas situações, podem ser isoladas em quadros opostos. Mas o que a gente pode ter é que, assim, a salmonela pode causar um quadro entérico ou um quadro sistêmico voltado a uma septicemia, né, a gente pode ter, e também focado na parte respiratória, tá? Então, a gente tem esses aspectos. E isso pode, sim, ser um grande problema. Bom, considerando todos esses sintomas, como é feito o diagnóstico da salmonela? A gente coleta materiais a fresco, né, para a gente fazer um isolamento, né? É importante, sempre quando a gente vai coletar material para fazer um isolamento bacteriano, cuidar sempre, tentar ao máximo pegar animais que não estejam medicados, pelo menos há uns 3 dias, né, injetável, ou a 1 semana, pelo menos, ideal 1 semana ou mais, mas a gente sabe que às vezes é difícil, mas tentar focar nisso para que a gente não mascare esses resultados. E a partir desse isolamento bacteriano, a gente tipifica o sorovar, né, para tentar entender qual que é o sorovar que está cometendo esse animal. Inclusive, aí está a importância do acompanhamento de um médico veterinário, né? E considerando que os sintomas podem ser as doenças respiratórias, problemas respiratórios e também problemas entéricos, essa doença ela tem tratamento? Tem tratamento, né? Aquilo que eu falei é um conjunto de tratamentos. No momento que a gente identifica, né, o animal doente, o que a gente fala é que o quanto antes a gente consiga tratar aquele animal, aqueles animais, aquele lote de animais, né, para que a gente evite, né, que a gente dissemine. Então, tudo depende de como a gente encontra a situação, né, se a gente entra com medicamento injetável naqueles ruins, se a gente já coloca um tratamento via água, via ração, enfim, né, com antimicrobianos. Então, a gente precisa lançar mão de todas essas ferramentas. Perfeito, Andréa. E, bom, a Ourofino, ela tem solução, né, para auxiliar aí o amigo suinocultor no controle da doença, né? Tem, sim. A gente tem dentro do nosso portfólio produtos que estejam relacionados, né, a isso. Um deles é inclusive, né, o Lactofur, né, que é um Ceftiofur, que ele tem uma ação em cima de salmonelas, né? Então, ele é um tratamento que pode ser lançado mão, né? Pode ser utilizado de uma maneira que a gente consiga, assim, ter um efeito assertivo. Excelente, Andréa. A salmonela, ela pode infectar a carcaça do suíno ou até mesmo subprodutos da carne suína? Pode. E hoje existe, né, um programa mais rígido em relação a isso, em que está se fazendo um trabalho bem interessante relacionado à redução, né, de contaminação de carcaças. E o que a gente pode entender e resumir disso tudo, né, de que, assim, uma granja que tem um sistema excelente de produção, às vezes entrega um animal bom, né, com uma carga muito baixa ou sem carga nenhuma. E o frigorífico, dependendo dos diferentes setores, ele pode acabar contaminando ou não. E muitas vezes a salmonela não é de importância em saúde pública, mas passa a ser salmonela SPP. Então, ela passa a ser um possível problema. Andréa, muito obrigada pelas excelentes informações. E amigo suinocultor, amiga suinocultora, quer saber mais sobre os nossos produtos, os produtos da Ourofino, acesse ourofinosaúdeanimal.com. Andréa, obrigada pela participação. Obrigada, Gi. No próximo bloco tem a Ana Paula Furlan, do time de atendimento ao cliente aqui no programa. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil,
mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo. Ana Paula Furlan, o seu espaço está garantido aqui no Ouro Fino em Campo. Compartilhe com a gente a dúvida que chegou pelos nossos canais. Oi, Ju, oi pessoal que está assistindo o Ouro Fino em Campo. Foi um prazer passar a semana inteira com vocês, compartilhando as principais dúvidas que chegaram nos nossos canais de atendimento. E para fechar a semana, a gente vai falar também sobre o protocolo de indução à lactação. O cliente quer saber se qualquer vaca pode receber esse protocolo. Então vamos lá, primeira coisa a se fazer é chamar o médico veterinário para examinar esses animais. E aí o veterinário vai dizer se os animais estão ou não aptos para receber esse protocolo. Aí algumas dicas são: as vacas elas têm que estar saudáveis, elas têm que ter uma boa produção de leite, elas têm que ter um bom score corporal e a gente não deve fazer em animais com idade avançada. Outra coisa muito importante também, essas vacas, antes de receber o protocolo de indução à lactação, elas têm que estar secas. Então você vai fazer a secagem dessas vacas com o Ciprolac vaca seca e com Selate e após 40 dias iniciar o protocolo de indução à lactação, mas é sempre muito importante que o médico veterinário faça esse acompanhamento. Obrigada, Ana, pela sua participação. Para fechar, tem dica de loja agropecuária em Minas Gerais. Erasmo Carlos é produtor rural em Minas Gerais. O leite é o carro-chefe da propriedade. A produção é de 17 mil litros por dia, mas quando ingressou na atividade, a ordenha era de 200 litros. Foi graças à loja agropecuária Casa Rural, em Coromandel, Minas Gerais, que Erasmo comprou o primeiro pedacinho de terra. Em 1993, nós começamos com um pequeno comércio, de produtos pecuários. E como a gente é dessa área, filho de produtor rural, a paixão era ter um pedaço de terra. Em 98, nós compramos nosso primeiro pedaço de terra. E hoje, graças a Deus, o grupo já emprega quase 200 famílias e isso para nós é um orgulho, sabe? A loja Casa Rural faz parte do Grupo Suprema, que atende todas as necessidades dos produtores rurais. O Grupo Suprema, eu considero que é um empreendimento do Erasmo, proprietário, no qual ele fecha toda a cadeia agrícola, sabe? No qual ele tem a loja de insumos agrícolas, ele tem a loja de insumos pecuários, ele tem a fábrica de ração e minerais, Ele tem o silo para armazenagem de grãos e ele tem a transportadora para transportar os grãos não só da empresa, como dos clientes também. No balcão, os clientes tiram dúvidas e encontram as melhores soluções para o rebanho. A equipe muito boa, preparada, treinada diariamente, constantemente, para atender bem o produtor rural. Na linha de medicamentos, a Casa Rural comercializa toda a linha da Ouro Fino. Encontra de tudo, a parte carrapaticida, inoculante, linha de reprodutivo, intermamário, terapêutico, tudo que a Ouro Fino pode oferecer se encontra na Casa Rural. A parceria cada vez vem se fortalecendo mais, E a gente procura valorizar muito aqueles que estão diariamente com a gente, enfrentando nossos desafios, as dificuldades juntos, Para a gente cada vez fortalecer. A gente valoriza isso muito. E a gente tem isso da Ouro Fino. Pode ver que a casa também é sua. As portas estão sempre abertas para te atender. Para saber qual loja está mais próxima à sua fazenda, fale com a gente pelo Zap 169-8181-8687. Essa edição termina aqui. Obrigado pela sua companhia, bom final de semana e amanhã eu te espero, 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Tchau, tchau.